experiência horrível, gente. Nossa, fiquei passada, viu? Ela falou que já é o terceiro bebê que a filha dela perde. Nossa, eu fiquei ontem muito mal com isso. Que horror, tadinha. Bom, vou ler na NVI, tá? O capítulo 18. O maior no reino dos céus. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele. Vir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros
Tá bom? Deixa eu continuar. Quando os outros servos, companheiros deles, viram isso, Implorou. ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: Servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou? Acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos. Ah, voltou. Ela Né? voltou e voltou. Tinha ficado mudo mesmo. Bom, vamos fazer o 18 primeiro e depois a gente vai para o 19? Isso. Então, o que que esse capítulo está falando aí? Oi? Tem uma anotação aqui, que esse é o quarto discurso de Jesus, né? Ele vem discursando já durante o livro de Mateus, e esse é o quarto livro, o quarto discurso dele. E depois disso só tem mais um discurso. Hum, muito bom. E o que que ele fala nesse discurso, gente? Ai, um monte de coisa, né? Não estudei tudo, né? O que que essas histórias Então, têm? aqui no 18, ele fala sobre a humildade de quem faz parte do reino, né? Então, aí, em vários pontos, ele menciona a questão da humildade, né? Nas parábolas que ele vem trazendo, né? Quem é o maior no reino dos céus, a parábola do servo impiedoso, né? Então, ele vem falando basicamente sobre humildade. É isso mesmo, sobre como é ser cidadão do reino dos céus, né? Como é ser. Isso aí é interessante que o que tem, que une essas histórias aí é isso. Então, a gente é cidadão do reino dos céus, então vamos ver como é que a gente deve se comportar. A gente tem que aprender, é igual quando a gente vai para um outro país, a gente tem que aprender a cultura daquele país para não fazer besteira lá, né? Então, aqui é a mesma coisa, certo? Então vamos lá. O primeiro, e começa quem é o maior no reino dos céus. Essa resposta de Jesus aí, o que que vocês acham? O que é ser uma criança no reino dos céus? Aí? Aceitar como uma criança. A criança ela tem facilidade, né, em aceitar algumas coisas. Ela não coloca empecilho, não coloca alguns questionamentos que a gente é acostumado a colocar, né? Eu penso que a criança, em relação ao reino de Deus, ela vê o reino de Deus como ele é, sem nenhum, mais precisa de, né? Como a gente coloca, né? Algumas cláusulas para ser participante. A criança não, ela vê o reino, ela vê as coisas como é. E naturalmente ela acaba aceitando aquilo da forma que é, sem colocar, fazer algumas conjecturas em relação àquilo que está sendo falado. Ah, é isso. Sabe, vocês já tentaram aprender inglês? Estão vendo essa Já, nova. várias vezes. A E, não, vida e a inteira. gente não consegue, né? E a gente não consegue. E uma criança, você. Aí agora eles estão até com um curso falando que você vai aprender como você aprendeu português quando você era criança, né? Você vai aprender. Por quê? Porque quando alguém falou para a gente que isso aqui é telefone, a gente fala telefone. Se a pessoa chamar de outra coisa, você põe esse empecilho na sua mente, você cria uma briga na sua mente. Aí você tem que pensar: eu vou chamar em inglês de. E até você Ah, fazer tudo isso, você não consegue entender o que a pessoa está falando e nem se expressar, né? O que Jesus está dizendo aqui é mais ou menos isso. Você tem que aprender como é ser cidadão do reino, como uma criança aprende inglês, por exemplo. Ela não põe essas barreiras, né? Se a pessoa falar para ela assim, é garrafa, ela fala, beleza, garrafa. Ela vai chamar isso de garrafa a vida inteira, sem, né? Agora, nós, como nós somos mais velhos, quando a gente vai aprender alguma coisa, a gente vem cheio
como diz a Edna, cheio de conjectura, cheio de prévio conhecimento. O que Deus está falando, o que Jesus está falando é que você tem que nascer de novo. Você tem que nascer lá como cidadão dos céus. Não tem nada a ver, o cidadão do céu não tem nada a ver com essa terra aqui. Então, por exemplo, lá no céu não tem maior e menor. Não tem isso. Para de besteira, né? Então, só a pergunta já está fora de contexto, né? Entenderam essa analogia? É mais fácil para a criança entender e seria mais fácil para nós entendermos se a gente tirasse essas e se, esses questionamentos. A gente não entende muita coisa porque a gente já tem uma cultura em nossa mente que a gente não consegue se desprender dela. Então, é difícil a gente aceitar. E o que faz a gente se desprender dessa cultura? É entender o reino de Deus como ele é, né? É o reino de Deus e pronto. É entender Deus como ele é. Ele é Deus, ele é santo e pronto. Você não tem que questionar a santidade de Deus, ele é santo. Jesus veio, nasceu, viveu, morreu e os meus pecados são perdoados e pronto. Eu não preciso fazer nada para que eu tenha mérito das coisas que Deus está me dando. É o que é e sem questionamento, né? E isso é difícil, né? Porque a gente começa a colocar os nossos empecilhos, mas é entender aquilo como é. O reino de Deus é isso, e pronto. Deus é santo, não precisa que você faça nada para ele ser santificado. Ele é santo porque ele é santo. A gente precisa se santificar diante de Deus, porque nós somos pecadores, né? Então, todas as vezes a gente vai procurando melhorar as nossas ações para tentar, porque Deus fala, sede santo como eu sou santo. E nós precisamos procurar essa santificação, porque nós não somos deuses. É interessante, vamos supor, uma pessoa que vá. Sim, pode falar. Você fez a pergunta, né? O que é esse reino, né? A Bíblia diz para a gente assim que o reino que Jesus estabeleceu, ele não é comida e nem bebida. Ele é paz, justiça e alegria. Esse é o reino que Jesus estabeleceu. Mas nem sempre a gente vive muito pouco nesse reino, que é paz, justiça e alegria. E eu fiquei pensando nisso ontem, depois do recadinho da Zenaide, eu conversei um pouquinho com ela. O que é esse reino para nós, que é paz, justiça e alegria, e que não tem nada a ver com comida e nem com bebida? Esse é o reino dele. E quando ele fala que não é nada de comida e nem é nada, não é comida e nem bebida, ele está dizendo para a gente que não tem nada a ver com os nossos desejos, não tem nada a ver com as nossas necessidades. Então, quando ele diz que nós precisamos ser como uma criança, eu fiquei pensando nisso hoje, por conta do texto, né? Você já observou que os desejos de uma criança, elas são supridos muito rápido pelos desejos da mãe e do pai? Quando a criança deseja alguma coisa que a gente vê que não é legal, o que a gente faz com a criança? A gente põe ela no caminho que se deve pôr e a gente diz, não, você não vai comer isso, você não vai beber isso, agora é hora de você dormir, você vai vestir isso, você vai vestir aquilo. E a criança, mesmo sem entender ou às vezes sem gostar, ela se submete àquilo. E quando a gente pensa no reino de Deus, a gente pensa assim, eu também preciso me submeter como uma criança aquilo que o pai quer para mim, porque não é comida e nem bebida, não tem nada a ver com os meus desejos. E o que os nossos desejos, na maioria das vezes, eles pedem, eles gritam por coisas dessa terra, gente, o tempo todo. O nosso coração está voltado para coisas dessa terra. Então, que a gente se lembre que o reino não é comida e não é bebida, não é para que os nossos desejos sejam realizados, mas sim a vontade dele nas nossas vidas. Só
Pode falar disso. Cícera vai concluir, né? Pode concluir, Não, Cícera. pode. Não, eu ia falar que a criança ela tem algumas características, são bem próprias de crianças, né? Ela é ensinável, né? Ela gosta de aprender, né? Quando a gente desafia uma criança a aprender, qualquer coisa, ela gosta de fazer isso, ela tá ali para aprender, né? Ela para ser formada é próprio da criança. Ela é totalmente dependente, né? Quanto mais jovem, mais dependente, né? Ela se coloca mesmo a- nas mãos, né? Na confiança dos adultos, né? E, e é como a Cícera falou, a criança, ela é obediente, né? Se você falar para ela, é por aqui, por conta dessa dependência, ela vai, né? Você tá no comando, né? Os pais estão no comando, né? Os mais velhos estão no comando. E acho que quando Jesus faz essa comparação, é isso que ele está dizendo para a gente. Sejam obedientes, sejam ensináveis e se coloquem na dependência, né, daquele que é o rei do reino. Amém. É isso. Agora eu vou fazer a pergunta de Nicodemos. Como é que pode umas velhas que nem nós voltar para o útero, voltar para o útero da mãe e nascer de novo? Como é que é isso, né? Nicodemos faz essa pergunta para Jesus, né? Quando a Edna falou, eu ia dizer o seguinte, que quando você, vamos supor, tem que, ainda seguindo na linha do aprender o inglês, né? Quando você vai viajar para os Estados Unidos, por exemplo, ou qualquer país de língua inglesa, você aprende o básico ali para se comunicar e volta, né, tal. Agora, e se você fosse morar definitivamente lá? Aí você não teria como aprender só o básico, você teria que, né, aprender, teria que... Eu acho que no reino, acho não, né? O reino dos céus é assim, sabe? A gente tem que lembrar que a gente não tá no rei, não vai para o reino dos céus provisoriamente, que a gente sabe mais ou menos o que é estar lá nesse reino, e a gente imita mais ou menos na igreja, e tudo bem. Não, o reino dos céus é uma realidade, e nós vamos morar lá eternamente. Então a gente tem que entender, por isso que o Senhor faz a gente passar pelas provas, pelas dificuldades, para que a gente entenda como é que é o reino dos céus, né? Então, eu acho que a nossa perspectiva é que tem que mudar, de que nós não somos cidadãos da terra que vamos um pouquinho para o reino dos céus e voltamos, vamos um pouquinho para o reino dos céus e voltamos. É o contrário. Nós somos cidadãos do reino dos céus e que vivemos provisoriamente ainda nessa terra. Aqui é que nós somos estrangeiros, né? Então, eu acho essa questão desse novo nascimento aí é a essência para todo esse capítulo, porque ele vai falar, se alguém fizer o outro pecar. Aí, o que eu acho interessante é que as pessoas pegam esse texto e, em vez delas verem a parte importante do texto, elas pegam a parte ruim, né? Ai, se eu fizer um cair em pecado, vai para o inferno, bababá, e faz esse peso sobre o que fez errado, mas não mostra a importância daquele pequenino que foi levado para o caminho ruim, né? Não mostra a importância de cuidarmos uns dos outros. A gente pega esse texto aqui da amarrar, é melhor. Eu lembro quando eu era criança, eu ouvia meu pai falando isso, me dava até medo. Ele falava assim: olha, aquele que fizer um dos meus pequeninos pecar, é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e ficar lá no fundo do mar, morrendo, né? Esse peso do castigo. Mas o que Jesus está dizendo é: tem que cuidar um do outro, tem que cuidar de nós. Nós somos esses pequeninos que nascemos no reino dos céus, né? Nós temos que cuidar uns dos outros, ensiná-los, as mais velhas, né? Ensinar os mais novos a serem cidadãos desse reino, né? Porque se a gente começar a ensinar para esses meninos religião, a gente esquece de ensinar o que é o reino de Jesus Cristo. E a nossa responsabilidade é ensinar o que é o reino de Jesus Cristo, né? Então, isso é interessante, né? Bom, a parábola da ovelha perdida, que é uma parábola mega famosa,
né? Olha como o reino é completamente diferente, gente. Olha, presta atenção nisso. A gente não dissocia, às vezes, uma história da outra, mas olha onde essa história está inserida. Você tem que cuidar dos pequeninos. O que tinha 99, o que tinha 100 ovelhas, se uma se perdeu, é atrás da uma que a gente vai. Olha como isso é invertido da nossa ideia, né? Se tem 99 numa igreja e um se perde, a gente ainda diz assim, não, a igreja está certa, porque 99 ficaram, aquele lá é que não era do reino dos céus mesmo, né? Vai embora. Mas é interessante que Jesus contou essa parábola, a gente sabe que as ovelhas, elas não se afastam uma das outras, né? Então, para ele, ficou muito fácil identificar, e depois, nossa, ele largou aquelas 99, mas que absurdo, elas estavam tão bonitinhas, né? Mas ele sabia que enquanto elas estivessem juntas, elas não se perderiam, porque uma iria direcionar a outra. Então, ele tinha segurança no que ele estava fazendo e na palavra que foi pregada para aquelas ovelhas, que elas permaneciam juntas. Mas aquela, uma saiu, né? Então, eu falei assim, não, eu vou atrás dela porque eu sei que aquelas 99, elas estão no mesmo caminho, elas têm o mesmo objetivo, elas não vão se espalhar, porque as ovelhas, elas andam em grupo, né? Elas sempre estão juntinhas, né? Então, é difícil. Quando a palavra de Deus é forte, é fundamentada, não tem para quem sair, para quem elas saírem, né? A não ser aquela que se rebelou. A que foi embora, ela se perdeu. Aqueles que vão embora, eles se perderam. A gente precisa ajudá-los a encontrar o caminho. É isso. As que ficaram, não é que Jesus, olha, de alguma forma, Jesus não estava muito preocupado com aqueles que estavam ali, porque eles não se perderam. E no reino dos céus é assim. A gente vai atrás daquele que se perdeu. A gente cuida daqueles que estão junto, né? Os que estão junto, a gente não faz tropeçar. A gente, engraçado que parece que a gente faz exatamente o contrário disso, né? Na igreja a gente faz tropeçar, às vezes um pequenino. E os que se perderam a gente não vai atrás, né? Olha quantas chances no próximo trecho aí, olha quantas chances que ele dá para o irmão. Vê o irmão em pecado, vai lá falar com ele. Quem que de nós que faz isso? Só se for muito nosso amigo mesmo, que a gente vai atrás, ou pela ação do Espírito Santo, né? Viu um que se perdeu? Vai atrás. Fala, cara, você está fazendo errado. Vamos voltar para a igreja, vamos voltar para o convívio, né? Não, 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 quero ficar aqui. Ah, então fica aí, vai, o trem ruim. Não, vai, chama mais um. Vê se o outro fala diferente de você, né? Aí, não, 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 quero ficar aqui mesmo. Vai, chama mais 3 testemunhas. Chama a igreja. Você imagina uma igreja inteira parada, tentando falar para aquele que. Aí, se ele não quiser mesmo, aí, infelizmente, né, não tem como. Mas o método de fazer é um método diferente do que a gente faz no mundo. No mundo, a gente primeiro se preocupa com o outro, né? Se está perdido, está perdido. O problema, ema, cada um com seus problemas, né? Mas segundo que depois que você fala, se a pessoa não voltou atrás, já dei todas as chances, né? E não é, né? E eu achei interessante, teve um caso aqui que a pessoa foi na igreja no dia de assembleia e ela sempre vai na igreja e fica quietinha lá na igreja, né? Aí ela foi no dia da assembleia, como sempre foi na igreja, era assembleia, e ela ficou quietinha. Aí chegou lá, né? O nome dela estava para exclusão, né? E ela levantou a mão. Ah, por que vocês estão me excluindo? Não, é porque a gente não vive assim, não, eu venho todo dia na igreja, todo domingo eu fico aqui quietinha. Eu estou aqui com vocês, estou convivendo, vocês não estão me enxergando, né? E aí a pessoa, é porque vocês me ligaram, vocês foram conversar comigo, né? Vocês me deram um bom dia quando eu entrei aqui na igreja. Então, como vocês podem me excluir se vocês não fizeram nenhuma dessas coisas atualmente que seria viável, né?
Ela falou assim, ah, então... Aí eles voltaram atrás, mas eu achei isso interessante, porque mesmo as pessoas estando juntas, né, a gente não consegue enxergar o problema daquela que está junta, que está passando por uma situação difícil. É mais fácil a gente excluir do que chegar perto dela, que está ali quietinha, provavelmente com algum problema, e conversar com ela. É. Bom, Que horror, hein? olha, é duro, né, ouvir isso? Que Ela não horror. precisa, às vezes ela não precisa se perder, às vezes ela está ali no meio do grupo, ela não se perdeu, ela está ali no meio, mas a gente não faz questão Da de presença. verificar que ela está no meio, mas ela não está conectada com o grupo. O interessante é que Jesus ensina com clareza isso, né? E aí, para encerrar esse capítulo, o perdão, né? E aí, quantas vezes eu devo perdoar? Essa é a pergunta de Pedro. Quantas vezes? Olha, Senhor, chega uma hora que não dá mais, Senhor Jesus. Eu já perdoei. Aí Jesus vem com essa 70 vezes 7, né? O cidadão desse reino, ele sabe que ele não é uma boa bisca. O cidadão desse reino sabe que ele foi perdoado, que ele foi muito perdoado, que ele não está ali porque ele é um grande cientista, ou ele é alguém assim que foi aceito nesse reino. Ele está ali porque ele foi muito amado, foi muito desejado, foi muito querido para estar ali. E por isso ele foi muito perdoado, né? Então, aquele que não acha que foi muito perdoado, aquele que acha que na cruz o pecado dele só fez um beliscãozinho para Jesus, ele não consegue entender o que é esse reino, porque ele acha que ele merece estar ali. Eu conquistei a minha cidadania nesse reino. Então, nesse reino não tem conquista de cidadania, né? Nesse reino você só é aceito. Fala, Mara. Como isso é lindo, né? Assim, eu acho que vem de encontro, né? A tudo que a gente precisa estar falando realmente. Eu fui muito perdoada. Sei lá, eu sempre tive isso com muita clareza, porque eu fiz muita coisa que eu não devia. Mas tem gente que acha que realmente fez uns pecadinhos muito pequenininhos, né? Muito assim, quase não pecou. Então, é ter essa compreensão, né? De que a gente foi muito perdoado. É lindo, eu acho que é o segredo. É esse coração que se sente muito perdoado que vai atrás da ovelha perdida, que se importa com o irmão lá, que antes de excluir o nome dele no hall de membros. Primeiro que grande, grande porcaria também. É, tá no Como rol, diz né? Jesus, Grande porcaria. o que importa é que o seu nome esteja escrito no livro da vida, né? Mas eu achei interessante que ela sempre estava lá, sabe? E ninguém teve o cuidado de Que perceber que ela absurdo. estava ali fazendo parte, mas mandaram embora sem nenhum questionamento, né? Sem nenhuma preocupação. Mas só olha para si, né? Isso chega a ser uma caricatura da igreja, né? Uma caricatura da igreja, né? Só olhar para si. O reino é o contrário, é olhar para o outro. E a gente olha para o outro com a lei. Não, a lei a gente olha para a gente. A lei, a gente pega assim, põe bem grandona diante da gente, fica olhando para ela, para a gente. Agora, para o outro, é o cuidado, é o amor, é o que não faz mal para um pequenino daqueles, que não faz tropeçar, é o que vai atrás, é o que exorta. Olha, você vê que esses irmãos vão atrás para corrigir o outro irmão. Então, eles vão para E não para exortar. não para só uma coisa assim, eu participei na minha adolescência, eu cresci numa igreja super tradicional presbiteriana. E eles faziam às vezes assembleia para expor o pecado do irmão, para poder ter base para excluí-lo da ceia, né? Não excluía da igreja, mas ele não podia, ele estava avisado que ele não podia tomar ceia. Quer dizer, é mudar totalmente, interpretar de forma totalmente equivocada, né? Esse texto.
o que sabe esconder o bem e o pecado, que nem Davi Fica lá do lá. Salmo, o Salmo 37, que esconde bem o pecado, fica lá no meio, tomando a ceia, né? Aquele que finge que é cidadão, né? Aquele que finge que é cidadão, ele fica ali, ele não arruma confusão com ninguém, né? Mas o que Jesus está chamando a gente nesse capítulo é para a gente nascer de novo. É isso aí que ele estava falando para Nicodemos. Ele está falando para a gente hoje. Vocês precisam nascer de novo. A sua mente tem que ser a mente de um cidadão de uma terra que você não viu ainda. A sua mente tem que ser a sua linguagem tem que ser a linguagem dos anjos, né? A sua linguagem, e não estou falando de falar em línguas aqui, não, eu estou falando de acolhimento, de cuidado. Vocês viram lá em cima que os anjos, até a igreja usa isso, a igreja católica, né? Tomem cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu lhes digo que no céu os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai Celestial. Nós somos como esses anjos, a gente deveria ser, olhando para o irmão, com cuidado, com vendo, opa, tá precisando disso aqui. Sabe aquela, deixa eu ver, uma pessoa, a Jane, que é uma ótima anfitriã. Sabe o anfitrião que está sempre atento na mesa e percebeu que está acabando uma coisa, ele vai e troca. E ninguém precisa ficar mandando ele, mas ele serve, ele supre, né? Ele vê que está acabando uma coisa, não tem outra daquela, então ele fala, ai, vamos ver isso, e traz outra coisa, né, para Ai, conversa. Então, é esse cidadão do céu, sabe? Você entra olha, gente, que tipo de igreja é essa? Que a gente entra na igreja, ouve a mensagem, se a gente vai fazer alguma coisa no culto, a gente não olha para ninguém, a gente só está focado naquilo que a gente nem presta atenção no que aconteceu do resto, só presta atenção naquilo que a gente vai fazer, senta e vai embora, né? Não conseguiu olhar para alguém, não conseguiu ver que alguém estava chorando, não conseguiu oferecer um lencinho para quem estava chorando, não conseguiu sentar do lado e falar, você está precisando de uma oração? É porque dá trabalho, depois eu vou pegar trânsito no estacionamento. Então, eu não posso olhar para ninguém, porque se eu tiver que ficar orando com alguém depois do culto, eu vou deixar de fazer meu almoço. E aí você vai falar assim, isso é reino? Isso é reino de quem? É reino de quem? Né? A Cícera falou aí que é mais importante não é comida e não é bebida, e a gente fica pensando no culto da manhã, no almoço. Nem olhou se o irmão estava ali, se não estava ali. E a gente que está em igreja maior, igreja grande, até gosta. Em Laguna, a igreja é menor, um olha para a cara do outro, né, Jenny? Na Batista do Morumbi, a gente faz um sorriso falso e sai, tá, tchau, tchau, até semana que vem. Os que a gente tem mais amizade, a gente dá um abraço. Mas se vier aquele irmão que vai te contar uma história, você já. Ai, tô com pressa, irmão, tô com pressa, ó, e vou embora, né? Então, não me importo, não me importo com o outro, né? Bom, vamos lá. Dilsa, é você agora no 19. Sim, vou ler o 19 também na versão NVI. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador fez o homem e mulher e disse: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles.
Então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: Se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não se casar. Então Jesus respondeu: Nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que terei de fazer? O que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Amém. Bem, aí ele está continuando a falar sobre o cidadão do céu. Concordam comigo? Em outras circunstâncias, mas é a mesma, o mesmo perfil, né? A mesma linha. Então, com essa história do adultério e do divórcio aí, e essa fala de Jesus, né? Que parece dura, uma fala muito difícil, né? Ele demonstra um outro tipo de cidadão do céu. Eu queria que vocês relacionassem, por exemplo, esse versículo 12 aí, alguns nascem eunucos, alguns são feitos eunucos por outros, e alguns a si mesmos se fazem eunucos, por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. E, o versículo que fala lá, se a tua mão te fizer pecar, corta a tua mão fora.
Se é o pé, corta o pé fora. É melhor entrar manco no reino dos céus do que ir com o inferno pro. O que vocês acham aí? O que vocês relacionam esses dois textos? Eu acho que Deus sabe aonde é que pega, que mais pega em cada um. Então, quando a Bíblia fala em cortar a mão, aqui no caso do eunuco, se fizer eunuco, cada um sabe aonde deve ser dissipado o seu, o seu pecado, né? O seu lado mais pecador, né? É, então, eu acho que quando você fala em decepar, é tomar uma atitude drástica, ou seja, acorda para a vida, muda de direção, conversão mesmo, né? Se converte, muda de direção e abandona teu pecado, né? Abandona teu lado pecaminoso, né? E isso eu creio que é uma lição para a gente fazer todos os dias, né? Se mutilar todos os dias, né? Porque só a gente sabe aonde a gente é mais pecador, né? Às vezes não é público isso, às vezes algumas pessoas são públicas, né? Ah, aquele cara é assim, 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 aquela mulher é assim, assim, assim. Mas o dia, sabe, aonde a gente se deveria se mutilar todos os dias, né? E eu acho que é meio por aí que a gente deve se mutilar todos os dias aonde a gente sabe que é o nosso pecar, né? Para entrar manco no céu do que não entrar, né? É isso mesmo. Você quer ser cidadão dos céus? Você tem que se comportar como esse. Quer aceitar? Aceita. Você não quer aceitar, então não é do céu, pronto. Tudo bem, sabe? Não adianta você querer mudar a regra lá do céu para facilitar a sua vida para você poder entrar. Não vai mudar. O reino dos céus, ele não vai mudar a regra para você poder entrar, para dizer que você vai entrar. O problema é que a gente não sabe qual é a regra. O problema todo tá que a gente não sabe qual é a regra. A gente fica inventando regra daqui para aplicar lá no céu, né? Jesus está falando assim que quando a gente casa com alguém, a gente uniu o nosso coração àquela pessoa, nós unimos a nossa carne àquela pessoa, né? E aí, quando a gente quer separar, 99% das vezes, como ele fala aí, né? Se for imoralidade sexual, essas coisas é uma questão. Mas 99% das vezes não é por isso que a gente quer separar, né? A gente quer separar porque a gente é maior, quer ser maior do que o outro, quer ser melhor do que o outro, se acha mais importante no relacionamento do que o outro, se acha sua família é melhor do que a família do outro. Quando vocês estão namorando, você não enxerga nada disso, tá tudo maravilhoso, né? Tá tudo maravilhoso. Mas depois que casa, a gente enxerga tudo isso e a gente fica depreciando o outro, né? Até que a gente vai, e por conta da nossa vaidade, é isso que Jesus está falando, por causa do orgulho de vocês, é que Moisés disse que pode dar carta de divórcio, né? Para facilitar lá depois a vida da mulher, que muitas vezes eles abandonavam a mulher, se casavam com outra mulher, não davam a carta de divórcio, a mulher não tinha como arrumar outro sustento, né? E eles ainda riam para fazer maldade mesmo em cima da pobre da mulher, né? Então, vocês já viram o casal se separando que um quer fazer maldade com o outro? Eles torcem para que o outro se dê muito mal para eles falarem, tá vendo comigo? Né? Quer dizer, isso é uma loucura dentro do reino. E isso que a gente está falando do divórcio, mas quantas outras relações humanas a gente corta por causa da nossa vaidade, porque a gente acha que a gente está certo, porque a gente, sei lá o quê, né? Sei lá, quantas vezes em troca de igreja, que a gente acha que a gente está certo, que a gente está melhor do que aquela outra, aí chega na outra igreja, se é confrontado, também vai para outra, né? Isso não são amputações humanas, isso é orgulho humano. O que a Jane falou, né, dessa mutilação, é cortar essa vaidade, né? É cortar esse orgulho nosso. É baixa crista, né? Baixa crista.
E se puder aceitar sim, aceita. No reino dos céus não tem esse que é mais importante. No reino dos céus não tem esse que está mais certo. No reino dos céus só tem um que está certo. Só um que é santo, como a Cícera disse. A Cícera ou a Edna, agora não lembro. Só um que é santo. A gente busca santidade, né? Eu achei interessante, eu encontrei uma missionária numa dessas visitas que eu faço, e eu falei, ah, de que igreja você é? Eu falei assim, ah, por enquanto eu não estou em igreja nenhuma. Eu falei, por quê? Ah, porque igreja só tem problemas. Eu falei assim, tá, a sua família é tudo legal? Tudo funciona bem na sua família? Ela falou assim, não, minha família é cheia tem algumas dificuldades. Eu falei assim, como você quer que a igreja tenha um conjunto de família que tem o problema que é a sua, seja uma igreja boa, né? Porque você tem que ver o que que você está acontecendo com você e com a sua família e não levar para a igreja, porque se você ficar vendo os seus problemas e levar para a igreja os seus problemas e ver os mesmos problemas na igreja, você não vai ficar em igreja nenhuma. Então, quando a Jane fala sobre esse negócio de cortar, é isso. É não pegar o seu pecado, aquilo que você está vivendo, e levar para um local e procurar o seu pecado que você está vivendo naquele local, porque você vai achar. Você vai achar. Então, você tem que pensar, não, eu estou vivendo isso, mas eu quero num lugar que eu não quero ver meu problema, eu quero ver a Cristo. E pronto. Aí a igreja passa a ser um local apropriado, porque você deixa de ver os problemas que você vive em casa e vai procurar na igreja para ver se tem alguém compatível com você. Porque a gente quer, É, O a gente radar sempre quer. cantando, né? É, Falei para vocês. eu tenho uma amiga que o filho dela fala para ela, mãe, eu não vou para a igreja, que lá é um monte de hipócrita. Ela fala, não se preocupa, filho, é verdade, mas não se preocupa, sempre cabe mais um, pode vir. Ah, é interessante essas coisas, né, gente? Bom, Jesus abençoa as crianças e o jovem rico. Uma coisa que eu já falei, eu acho que num outro estudo, foi a posição dos discípulos. Esses somos nós, né? Os discípulos. Quando vem as crianças, os discípulos falam: não, 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 atrapalha o mestre com criança, não criança trabalho. Jesus fala: ah, para, não impeça, não, pai, vem cá, deixa eu vir aqui, deixa eu abençoar essas crianças, né? Interessante isso, né? E quando vem o jovem rico, eles não falam para ele: não, não vem, não, que Jesus está muito ocupado, né? Porque olha a mente, né, do que é humano, né? E a inversão aí, né? Mas, bom, a Jesus abençoa as crianças e logo vem esse jovem rico, esse homem rico, perdão. Eu Oi, aprendi disse. a jovem. Eu acho interessante que no capítulo 18, Jesus acabou de falar para deixar as crianças, porque dele é o reino de Isso Deus. que eu Ele ia acabou falar. Ele tinha acabado de falar. de falar, aí as crianças vão, e eles falam assim, não, não, vocês não, mas ele tinha acabado de falar, deixa as crianças virem, porque delas vem do céu. E eles não entenderam, ainda não tinham entendido a mensagem. Mas nós vamos acabar de sair daqui, e eu vou botar isso aqui para gravar, e eu vou sair ali fora para arrumar a casa. E eu vou ver o Alexandre ter colocado alguma coisa no lugar que eu não gostei, e eu já vou reclamar, achando que eu faço mais do que ele. Então, assim, por isso que a gente tem que estar com a palavra de Deus o tempo todo, meditando, sabe? Meditando. E quando vem esse ímpeto, esse orgulho de que, eu já fiz isso 300 vezes, a gente lembrar do Escuta, 70 vezes 7 e fazer mais uma. Porque é assim, esses dois capítulos, eles estão falando desse nosso orgulho de cidadão da terra, que lá, como cidadão dos céus, não vai contar. Não vai contar. Não vai adiantar ter dinheiro lá, não vai adiantar ter uma lista de boas coisas, não vai adiantar. Não, vai ter que mudar de rumo. Para você ser aceito, você vai ter que saber cantar o hino de lá, a lei de lá, falar a língua de lá. Você vai ter que ter nascido lá, né? E você só existe um meio de você nascer lá, é Jesus Cristo. É passar por essa
conversão, como Amém. disse a Jane, né? É olhar para o modelo que é Cristo, e aí você falar, Senhor, eu não consigo, mas o seu Espírito Santo em mim vai fazer com que eu faça, né? Tomar a sua cruz, né? Esse jovem, a proposta de cruz para ele foi vai e vende. Esse jovem, não sei, eu aprendi quando era criança que era o jovem rico, e agora eu sempre falo jovem. Eu acho que no outro lugar, em algum lugar, fala que é jovem, né? Mas esse homem, ele fala, o que que eu preciso fazer mais? Olha, gente, olha que legal essa ousadia desse cara. Vocês já passaram por dor e dificuldade, já olharam para Deus e falaram o que que eu preciso fazer mais? O Senhor já me tirou tudo que eu tinha, já desafiou a Deus assim? O que que eu preciso fazer mais, né? E eu acho interessante que a pergunta de quem faz essa pergunta gostaria de ter uma resposta. Qual a resposta que essa pessoa gostaria de ter? O que que eu posso fazer mais nessa casa? Eu já fiz tudo. O que que eu posso fazer mais por Não esse filho? precisa, não tem mais nada, né? Vai nada, já Pode, já tá aceito. Você está perfeito. você é o the best. Já fizeram essa pergunta para alguém? Para o marido a gente faz às vezes, né? O que mais eu preciso fazer? Para os filhos também, né? O que mais eu preciso fazer? Fazer de tudo, minhas meninas. É o que esse jovem está perguntando. O que que eu preciso? E ele chega com um coração, parece humilde, não parece? Ó, bom mestre, o que preciso fazer para ser aceito no reino do céu? Uma coisa interessante no versículo 18, quando Jesus responde, Jesus não menciona o versículo, a parte dos mandamentos, amarás o teu Deus acima de todas as coisas, né? Porque lá embaixo, o que ele diz, vai e vem de tudo, é o amarás a Deus sobre todas as coisas, né? Então É, ele não menciona, não sei se propositalmente essa parte dos 10 mandamentos, que é o principal, né? E lá embaixo ele deixa subentendido, por isso que é uma parábola, né? Tudo fica meio subentendido, né? é interessante isso, nunca tinha prestado atenção nisso, né? Muito Né? interessante isso, né? Porque realmente lá nos Dez Mandamentos, os dois primeiros mandamentos têm a ver com a nossa relação com Deus. E aqui Jesus já começa nos menores, vamos dizer assim, né? Nos mandamentos mais relacionais, né? E aí, interessante, eu nunca tinha prestado atenção, Jane, nisso, muito bacana. É, é o principal, e talvez para ele é onde deveria ter sido amputado, né? O pecado dele, né? Então, que seria talvez Por vamos dizer, a Deus. avareza, né? Não quero me dispor disso, né? Então, não quer se amputar, não vai entrar, né? Talvez que agora, eu pensei nisso agora, porque você falou, né? Talvez o que Jesus esteja perguntando quando fala vai e vem de tudo é quem é teu Deus, né? Uhum. Teu Deus. Quem é teu É. Deus, então? Então vamos ver quem é teu Deus. Já que você fez tudo, vamos ver quem é teu Deus. A riqueza, né? Ai, nunca tinha prestado atenção nisso. Muito bom isso, né? Bom, E quando começa ali, quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste porque porque tinha muitos bens. Eu fico imaginando, e se ele tivesse ficado, né? Não, eu estou disposto a fazer isso, né? Qual é, seria a que escolha? homem, que É, homem ele seria, né? que Quando, seria isso? quando, Porque não, você falou sobre as escolhas, né? aham. Então ele aqui teve escolha de ficar, continuar ali para ouvir, mas ele escolheu ir embora. Mas se ele tivesse ficado e ouvido, será que ele teria que vender tudo? Né? Eu acho que para esse homem a amputação era essa, Hum. né? Porque ele estava com o coração apegado. Qual que seria a nossa amputação, né? Importante a gente pensar nisso, né? Porque no Numa próximo, lista. para terminar aí no próximo, alguém falou alguma coisa?
Tem uma lista de amputação diária. Ah, porque no próxima parte, Pedro vai perguntar, Jesus vai falar que é mais fácil. Um rico aqui, a gente poderia expandir, não só o rico de dinheiro, né? Uma pessoa que ela vive bem aqui, que ela acha que aqui tá bom, é difícil ela nascer no reino dos céus. É muito difícil, porque ela vai achar, ela vai querer perpetuar essa vida aqui que ela já conhece, ela já tem segurança, ela já vive bem, ela não tem dificuldade, né? Ela vai querer perpetuar essa vida, né? Quando é que uma pessoa que se acha rica, né, nesse sentido de boas coisas, quando é que ela hum, deseja o reino dos céus, ou quando é que ela muda a chavinha? Quando ela percebe a vulnerabilidade dela, né? Eu acho interessante conversar com gente que tem seguro de tudo, que planeja a morte, sabe o que vai acontecer depois com o seu patrimônio. Gente, fazer testamento, por exemplo, é querer controlar o que vai acontecer depois que você morreu, né? Se você for pensar assim, é bem, né? Para benefício de um, atrapalhar o outro, sei lá o quê, né? Quer dizer, um desejo de controle até sobre a morte, né? Mas diante da morte a gente não tem controle, não tem. Você sabe que testamento vale por um tempo, depois ele desvale, né? Depois os herdeiros, uma vez cumprido todo o testamento, os herdeiros vão continuar com a herança que eles receberam do jeito que eles quiserem. Que controle você tem? Aí você vai ter controle com o neto, com o bisneto, com quem mais? Com quantas gerações, né? Então, se você... É interessante, né? Se a sua zona de segurança, de aqui não, senhor, aqui o senhor não precisa mexer, não, que aqui eu sou o cara. É bem nessas áreas que o Senhor vai e toca, né? Quem é seu Deus? Aí, boa essa reflexão, né? E aí Pedro fala, e nós que deixamos? Aí essa pergunta é para nós, e nós? E nós, Senhor, que entendemos? Até meio ousado também, Pedro, né? Nós deixamos pai, mãe, bom, ele deixou mesmo, né? E nós? O que que nós vamos receber? O que que nós queremos receber com isso, irmãs? Por que nós estamos aqui? Nós estamos querendo melhorar essa vida aqui, nós estamos querendo nos sentir melhores, nós estamos querendo que os nossos filhos voltem para Jesus, nós estamos querendo. Que nós? Qual é a nossa perspectiva? É o reino dos céus? O que a gente está querendo ganhar com isso? É a vida eterna? Ou a gente quer alguma coisa aqui, né? Talvez a pergunta aí fique no ar, né? E nós? Nós cremos que nós seremos os primeiros se nós, lá do reino, né? Será que é o céu o nosso desejo mesmo? Né? Terminamos com essa pergunta no ar? Terminamos assim, ó, com um ponto. Ah, eu não vou terminar com essa falta de esperança, não. Vai lá, Jane, fala. Agora a gente vai terminar com aquela carinha do emoji assim, ó. Eu vou terminar então com aquela frase de Pedro: para onde nós iríamos, Jesus, se não fosse para os teus pés? Amém. O que Amém. seria de Amém. nós, Senhor Jesus? Nós vamos deixar o que o Senhor quiser, nós vamos amputar o que o Senhor quiser, porque para onde que a gente vai? Qual é o outro caminho? Não há caminho sem o Senhor, né? Eu acho que é por isso que nós estamos aqui, não é? Não é para É. parecer bonita no vídeo, porque a gente não está mesmo, terça-feira de manhã, a não ser a Angélica, que está toda arrumadinha. Aí a Claudinha também, né, gente? Olha lá Não, o cabelo olha da a Claudinha. Dilsa. Tá. Olha A a Olha, Dilsa. elegância. Olha a Dilsa de Ah, oncinha aí. beleza. Então, acho que só sou eu que estou feia mesmo. Mas, enfim, é, a gente faz as coisas que a gente faz porque a gente acredita que há uma promessa viva, uma esperança viva para nós. Né? A gente confia que Deus é soberano diante das circunstâncias, por exemplo, como da família da Zenaide. Por que a gente acredita?
Deus está numa coisa tão difícil, porque a gente sabe que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que a gente imaginou. A gente sabe que Ele não perdeu o controle da história. A gente sabe que Ele já escreveu a nossa história. A gente tem uma frase do Viktor Frankl que ele fala: aquele que sabe porque sofre, aquele que sabe por que está fazendo o que está fazendo, aguenta qualquer como, né? Então, aquele que tem força, porque ele tem esperança na herança que ele vai receber, ele sabe passar pelas dores, porque ele sabe que há um instrumento de Deus para purificação, para tratamento, para cuidado, para tudo. Deus não perdeu o controle, mesmo diante dessas circunstâncias dificílimas, né? E a gente pode perguntar para ele: Senhor, não estou entendendo, pode me explicar? Se você tiver na hora da explicação, ele explica, né? Terminamos? Agora terminamos com mais esperança, né? Porque terminar com carinha de emoji com medo não dá, não, né? Ô, Jane, ora você então, já que você está tão inspiradora hoje. Imagina. Senhor Deus, obrigada, Senhor, porque tuas misericórdias, Senhor, nos alcançam, Senhor, nos conforta em momentos de mutilações que nós temos que fazer, Senhor, em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos tuas filhas melhores a cada dia, Senhor, para visar, Senhor, o teu reino, ó Pai, para que nós possamos, Senhor, através da nossa vida, influenciar outras vidas também, Senhor. Que nós possamos, Senhor, sermos cada dia mais filhas melhores tuas, Senhor. Obrigado pela vida da Edith, cada uma dessas participantes, Senhor, que deixam seu tempo para estarmos dedicando à tua palavra, ó Pai. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor.